Muito. Até gaguejei. Estou até meio nervoso hoje. Comecei gaguejando, porque a gente tem muito a questão do imaginário, né? Como é que o imaginário perpetua a nossa cabeça e como às vezes ela pode ser um vilão ou pode ser um aliado, né? E no consultório eu sempre comecei a ouvir muitas histórias, né? Sobre auditoria, sobre compliance, que os caras vão chegar, que vai acontecer. E eu ouvia muito nisso como um viés de verdade. Eu falei assim, quem é os humanos atrás disso? E convidei os caras aqui hoje para conversar. E quando chegou essas duas autoridades, vocês vão conhecer agora, eu falei, gente do céu, torcem por mim para sair um belo podcast. Porque eu quero fazer para vocês o Carlos, trazer o Dário, duas pessoas com uma inteligência fora do comum, um vocabulário bonito de se ouvir, que vai na contramão, né, do que eu escuto no consultório, né? Porque, olha, eu tenho muito medo de uma denúncia na ouvidoria, tenho medo de uma denúncia no compliance, que os caras vão me prejudicar, que os caras vão me ferrar. Aí eu conheci vocês dois, né, com um sorriso aí, fácil do rosto, já me deram um abraço. Pô, Fabiano, eu falei, cara, esses caras até abraçam, não? Eu achei que era meio mais durão, sabe, meio radical. Que legal ter vocês aqui. Me perdoem o nervosismo, porque a gente não tá, né, a gente idealiza algumas coisas, que é bom a gente ver realmente, sair do imaginário e ver para o mundo real. Obrigado por terem vindos, né? Obrigado pela oportunidade de poder aprender com vocês, né? Então, a primeira pergunta, a primeira provocação, eu espero provocar vocês, né? O que é um compliance de uma empresa? E o que é uma auditoria de uma empresa? O que é o RH de uma empresa? Como é que esses três vão atuar na questão dos riscos psicossociais da empresa? Como vão atuar em prol do colaborador, para que o colaborador possa ter um melhor desempenho, logo a empresa maior lucro, né? Quais são esses três viés e quem vocês são nesses três viés? Vamos lá, Carlos, manda aí, cara. Você está ansioso, que nem eu? Fabiano, eu agradeço o convite, né, para falar com vocês aqui e espero definitivamente agregar ao conhecimento seu e do público, né, do seu público. Então será um prazer estar aqui hoje. Mesmo eu estando um pouco nervoso com Sim, vocês? nós também estamos. Nós também estamos. Também, Daqui né? a pouco relaxaremos. Relaxaremos, né, Dário? Qual que é a diferença de um RH atuante, de uma ouvidoria e de um compliance? A empresa é constituída por 3 linhas de defesa. Nós temos a primeira linha de defesa, que é a própria área com seus gestores. Ela tem que tomar conta ali dos controles da área da operação. Então, o líder é responsável pela sua Isso. equipe. Essa é a primeira linha. Falhou a primeira linha, nós temos uma segunda linha de defesa, que entra a parte do compliance, basicamente, controles internos, né? Responsável pelas regras, pelas normas, pelos treinamentos de compliance na organização. E temos a terceira linha de defesa, que é a auditoria interna. Eu achava que o compliance era a última defesa. Não, é na segunda linha. Então, ele é o que equilibra as duas? Isso, ele é o que equilibra, o que coordena todas as regras internas, atualizações e treinamentos de compliance. E se falharem as duas primeiras linhas, a terceira linha é a área responsável pela auditar se os processos estão sendo bem conduzidos e se falhou alguma coisa ali, a auditoria interna é a área que pode detectar também. E por que as pessoas têm medo da palavra? O que quer dizer compliance? E por que as pessoas têm medo da palavra compliance? Bom, Fabiano, obrigado pelo convite. Agradeço suas palavras no início. Foi bastante divertidas, né? Mas sim, somos pessoas normais. Lidamos com área de controles e o pessoal tem um pouco de receio, né? Porque fala, aquela área faz isso, essa investiga, esse é o canal. Sua pergunta. O que quer dizer a palavra compliance? E por que as pessoas têm tanto medo do compliance? A palavra compliance é do verbo em inglês, né, o to comply, que é estar em acordo, em conformidade com as regras, políticas e procedimentos, as leis e regras e procedimentos e políticas da empresa. Então é quando eu falo com a minha filha, nós temos um combinado. Que é combinado não sai caro. Esse é o seu compliance com ela. Então você combina lá, faz a sua regra, ela pode ser tácita,
mas você tem um combinado com ela. Isso é estar em compliance. Quando ela te respeita, ela está em compliance com você. Eu fui jogar dama, né, como adolescente de 12 anos, né, cara? Aí jogando dama, ele comeu pra trás, né? Aí eu falei, cara, mas pode fazer esse movimento? Pode, tá na regra. Eu falei, tá bom. Aí ele ganhou o jogo. Aí no jogo seguinte, eu fui fazer o mesmo movimento. Ele falou, não, não. Eu falei, mas por que no seu pode? Não, porque agora mudou a regra. Eu falei, não, 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 não. A regra não muda só quando a gente combina. Então esse combinado é o compliance. Esse combinado é o compliance. Então o compliance ele atua com a primeira linha, né? Que é a área, por exemplo, que toma conta do processo, da sua operação. E se algo daquela operação sair fora, o gestor tem autonomia para falar assim, opa, esse é um desvio, vamos corrigir. Mas se ele falhar, o compliance fala, opa, área, você tem um desvio aqui, você não pode fazer isso. Você não pode seguir com o teu processo, a tua operação nesse sentido, porque você está infringindo uma regra de compliance ou uma lei. Então esse é o papel do compliance. Então, por exemplo, eu sou o líder, né? Eu encontro nos meus liderados um espelho meu, Okay? e aí eu vou dar né? Eu vou privilegiar aquela pessoa porque na minha concepção é um espelho meu, alguém que me identifico, e eu acabo promovendo mais uma percepção por mérito. Isso é um exemplo de compliance? É assim que vai olhar e ver se está na regra do jogo? Sim. Se você quer responder, Carlos? Se você promoveu ele de acordo com as regras internas, está em compliance. Se você promoveu e não cumpriu as regras internas, então talvez você vai ser questionado ou por uma segunda linha, que é a área de compliance, ou por uma auditoria. Eu promovi porque eu achei que eu gosto da pessoa. O simplesmente gostar não é suficiente. Isso. Cada empresa tem uma regra interna. Lógico, temos as regras do país, que não é nesse caso, mas temos umas regras internas que devem ser cumpridas. Quais os critérios você utilizou para a promoção? Você foi fair ou não foi com ela, com esse processo? Então é disso que você vai ser questionado. Ser compliance é estar de acordo com as regras Então não é o que não é o que eu gosto, né? Não é o que você gosta, não é porque você gosta do cara, você pode simplesmente promover porque ele te atende. Você tem que seguir a regra. Um exemplo muito simples é, o Carlos, para ser promovido para a função X, ele precisa ter uma graduação. E precisa comprovar que tem a graduação para aquilo. Se você tentar promovê-lo ou promovê-lo sem isso, o compliance vai lá e fala... Eu vou promover o Carlos a ser cozinheiro da minha empresa, porém o Carlos ele é formado em mecânica. Exato. Exato. Aí tá foda. É um exemplo simples, mas muitas vezes a pessoa, o gestor, não vai ter como fazer isso, né? Porque os próprios processos de recursos humanos impedirão de fazer, de atuar incorretamente as regras da empresa. Entende? Mas o compliance, ele hoje, ouvindo vocês falarem, e eu sei que vocês trabalham em empresas multinacionais, né? Eu sei que vocês trabalham em algumas empresas multinacionais, mas isso também acontece em empresa pequena ou média? Ou hoje está mais restrito a grandes empresas? Ou deveria acontecer em empresa pequena também? Pequenas empresas é difícil ter, porque tem um custo para essa operação toda, né? Então eles tratam muito mais enxuto, né? A operação é muito menos segregada. Ao passo que você já tem empresas médias e grandes, a movimentação financeira também é muito maior e os controles precisam ser maior. Então, por exemplo, o compliance é responsável, por exemplo, compliance e auditoria, tá? Mas para ele apontar para o Fabiano, que é o chefe da operação, falar assim, Fabiano, dentro da sua área de pagamento, você tem a mesma pessoa que aprova, que lança o pagamento, é a pessoa que aprova. E é a pessoa que dá a saída. Cara, o risco de você proferir uma fraude ali é grande. Porque não há segregação das funções. Empresas pequenas, pela estrutura, que não comportaria também... Segregações da função. Segregação de função. Eu falei para vocês que esses caras falam bem. O que é uma segregação? O que é segregação de função? É você não ter ação em todo o processo para que evite você fraudar ou burlar regras internas. Vou dar um exemplo. Você é a pessoa que insere a nota fiscal. Você é a pessoa que recebe o material numa empresa. Tem que ter outra que vai inserir a nota fiscal para pagamento. E tem que ter outro que vai pagar. Porque se estiver tudo na tua mão, você pode colocar uma nota fiscal lá e pagar. E o produto não entrou, entendeu? A segregação de função é para dar segurança nos controles internos. Falou que a oportunidade faz o ladrão, né? É sempre a oportunidade, né? Então, né, nesse exemplo da segregação, existe um workflow. Normalmente as empresas maiores têm um processo, um sistema que tem um workflow. Então, passou, o Fabiano recebeu,
colocou no sistema. Esse workflow vem automaticamente para mim e fica lá registrado no sistema, um log do sistema. Aí eu sou o aprovador, eu vou lá e aprovo. Quando vai para aprovar, vai para o pagamento. O Carlos vai lá e paga. Porque se você... Então, são vários olhos olhando o mesmo processo. Olhando, porque o risco de desvio é grande. E eu vou mais além. A segregação de função, ela não se dá apenas com uma única pessoa. Por exemplo, empresas que aceitam familiares, pode haver conflitos de interesse também. Vamos supor que você tem uma pessoa que recebe o material que é a tua filha. E você é a pessoa responsável por pagar. Então, talvez essa não é uma segregação de função, mas é um conflito de interesse e as empresas têm que ficar atentas também, de pessoas ou amigos. Pode haver fraudes com conluio, né, dentro das organizações. E isso pode virar até um assédio, né? Posso assediar, olha, você não quer quebrar esse galho meu? Passa só essa nota aqui. Isso, exatamente. Já puxou a palavra assédio. Então eu entendi que vocês dois, né, são responsáveis por esses processos que protegem a empresa. Né? A questão de roubo, de extorsão, né? Mas eu também sei que o compliance, a auditoria, também protege o pessoal da empresa. Então, estou falando de assédio, né? O que é um assédio? Como que eu sei que eu estou sofrendo assédio? Porque muitas vezes, né, eu tive uma paciente essa semana, para você ter uma ideia, ela falou assim, Fabiano, meu marido está trabalhando tudo de segunda a sexta, ele trabalha e eu tenho que cuidar das crianças viajando. Eu falei, mas isso é um combinado de vocês? Não, nós não combinamos isso. Eu falei, vocês não combinaram isso, você tem que conversar com o seu esposo para ele poder ver na empresa uma outra forma. Ah, mas a empresa falou que vai mandar ele embora. Eu falei, então ele manda currículo e eu acho outra empresa, porque você está se sobrecarregando com isso. É um tipo de conduta que a mulher, né, nesse caso, vai sobrecarregando, vai ficando doente. Nem ela tem noção que está sobrecarregada e nem o marido tem noção que está carregando a mulher. Porque o marido acha que trabalhar é o sustento da casa e ela acha que tem que fazer tudo. Então, quando a gente leva essa luz de conhecimento, você equilibra a relação e equilibra o combinado. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é um assédio para que eu possa ter consciência que estou sofrendo um assédio? Bom, o assédio moral, ele se caracteriza pelo fato de você ser exposto ao ridículo, ou ser exposto publicamente. Ou ainda, quando a gente fala em questão hierárquica, é o gestor não só expor a pessoa, usar palavras de baixo calão perante aos demais, mas também se aquele gestor não gosta da pessoa, ele segrega ela, deixa ela afastada, não dá trabalho para ela, não dá demandas, não chama todos para uma reunião e deixa ele de fora. Isso é uma forma de assédio. Isso se caracteriza o assédio moral. Assédio moral. Assédio moral. Que vem da moral da pessoa, que vai de alguma forma machucar a autoestima da pessoa. Isso. Né? Quando você segrega uma pessoa, e talvez eu acho que esse seja uma das questões que mais machucam as pessoas, porque quando você fala uma coisa e você não tem interação, dá a impressão que você está falando com uma parede. E nossa, perfeito isso. Isso machuca. Você é psicólogo, você sabe que isso fere demais as pessoas. Então isso é assédio. A gente fala no consultório, né, que quando eu te odeio ou quando eu te amo, né, não importa o que eu sinto por você, porque eu ainda tenho um sentimento por você. Mas quando é indiferente, o que é indiferente? É a ausência de sentimentos. Machuca mais. Porque no ódio e no amor ainda tem uma interação. Né? E o que é importante também ressaltar nessa parte? O assédio ele não se dá apenas na hierarquia de chefe para colaborador. O assédio pode ser invertido do colaborador para o chefe, pode ser horizontal entre os próprios colaboradores. Uma pessoa pode ser isolada pelo grupo. Isso seria um assédio também. Então, quando a gente fala em assédio moral, imagina-se muito a questão do chefe e colaborador. Mas existem diferentes tipos de assédios também que machucam, entende? Dentro das organizações. E isso é curioso, porque eu tenho mesmo uma líder de uma empresa, né, que ela está sofrendo assédio do colaborador, mas ela não denuncia, porque se ela denunciar, ela vai achar que ela está sendo fraca como líder. Isso aí. É bom para esclarecer para o público, né? Então, esse tipo de assédio existe bastante, inclusive. E
complementando um pouquinho, tem também um assédio reverso. Não é o assédio do chefe, do gestor para o colaborador, é do colaborador para o gestor. O colaborador assedia o gestor. De que forma, por exemplo? Porque normalmente o assédio ele meio que, ou é uma troca ou é colocar a pessoa de escanteio. Mas vou dar um exemplo. Eu sei algo sobre o Carlos que ele fez que pode prejudicá-lo. Então eu, sabendo disso, chego para ele e falo: Carlos, você fez isso, você vai ter que me dar tal coisa em troca. Mas Então, isso não além é de eu chantagem? assediar, é chantagem e assédio. Então, é esse o assédio reverso também. Né? O assédio reverso. Então, um exemplo, né? Eu atendi uma menina que trabalhava no banco. E o chefe usava a seguinte estratégia de motivação. Olha, né? Você conseguiu, né, comprar a sua casa, parabéns, né? Mas eu vi que está financiada pelo banco. É nessa hora que a gente tem que bater a meta. Para conseguir conquistar nossos sonhos. Aí ele ia embora. Aí dava 3, 4 meses ele voltava. Né? Olha, parabéns, viu? Seu carro é novo. Que legal, tá vendo? Bateu a meta, conseguiu pagar isso, pagar a casa, agora tá com o carro. Entendi. É isso que motiva a gente Entendi. a seguir. Né? E ela foi ficando, com a autoestima dela foi se destruindo. Exatamente. E a gente no consultório falou: mas onde está o erro nisso? Né? Então, eu não consigo julgar se o chefe fazia isso de uma forma de inconsciente de motivação, ou se ele fazia isso de uma forma de punição ou de chantagem. Né? E eu trouxe, para vocês terem ideia, eu trouxe, né? O Henrique, que é o cara que grava aqui, sabe disso. Eu trouxe aqui psicólogos e fiz essa mesma pergunta e não souberam me falar como que a empresa tem que agir nesse caso que fica com uma dubiedade. Aí sim, é dúbio. Né? Ele está motivando ou ele está diminuindo essa pessoa? Perfeito. Exatamente. Ele está coagindo ela, está assediando ela a investir e comprar mais, que é para bater a meta do banco. É claro. E às vezes ele não tem a clareza do que ele está fazendo, né? Exato. Então a gente acha também que assédio é só punir. E muitas vezes você tem que educar, né? Haver uma comunicação interna, porque às vezes a própria pessoa que comete, ela não tem consciência do que ela está fazendo quando ela assedia. Porque se eu não torno consciente, como é que eu mudo? Sim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, algumas pessoas viveram, quando muito jovens ou crianças, em casas muito pequenas, com a família muito grande. E nesse ambiente havia uma certa hostilidade eventual, uma briga familiar, irmãos brigando o tempo todo, gritando, voz alta. E quando essas pessoas caminham para o ambiente corporativo no futuro, elas passam a praticar isso como se fosse, para ela é normal. E o que a empresa tem que fazer? Educar, né? Eventualmente, se surgir uma denúncia dessa pessoa, às vezes as pessoas querem punir achando que ela faz isso porque é maldosa, mas porque ela teve uma referência de infância ruim. E cabe a nós aqui hoje, né, aos psicólogos ou quem está no meio, tratar isso de uma forma, muitas vezes, educar, não só punir. Né? Nós somos dessa opinião. Inclusive, hoje em dia, nós temos algumas denúncias que chegam com poucos dados, e geralmente o assédio ele vem com dados substanciais, né? Não dados substanciais, mas dados circunstanciais. Geralmente vem forrado de circunstâncias e a gente não tem como chegar ao veredito. Então, nós chamamos a pessoa para conversar, para bater um papo de conscientização, né? Então, isso é interessante, né? A gente, antes de punir, tem que educar. Isso serve até com criança, né? Isso. Por quê, né, Fabiano? O segundo ponto importante no assédio moral é a caracterização dele. E ele se caracteriza pela reincidência. Então, se você tem uma pessoa que foi denunciada por um potencial assédio, a primeira coisa que as áreas de controle, seja GRC, compliance ou auditoria, vai olhar é assim: existe reincidência desse caso ou é o primeiro caso desse gestor? Esse é um fato pré-primário, né? Por quê? Porque quando você tem elementos ou denúncias com fatos circunstanciais ou com muita emoção e pouco fato concreto, fica mais difícil de apurar, mas é possível apurar. E aí, nós trabalhamos nesses casos, por exemplo, apuramos e vimos que naquele caso foi por exemplo, foi um momento único daquele gestor, ele se exaltou durante a reunião, bateu na mesa,
gritou, isso não pode ser assim, bateu na mesa. Aquela conduta que as pessoas assustam um pouco. É um assédio? Ele está coagindo? É um assédio? Até é. Mas lembre-se, não é reincidente. Para esses casos que não tem reincidência, você pode chamar o gestor e orientar, educar. Falar, Então, você sabia que você não pode se comportar assim? E aí entra a NR01 já. A gente já conecta a NR01. legal isso. Né? Então, como o meu público é um público muito simples, né? Eu vou tentar traduzir isso. Então, se eu vou no médico e eu tô com um episódio de dor de cabeça, não pode falar que eu tô com uma doença. Agora, se eu tô indo, né, 2, 3, 4, 5 semanas com dor de cabeça, opa, aí tem que fazer uma ressonância, investigar. Então, Perfeito. um fato isolado não vai caracterizar, mas vai dar um sinal de alerta. Vai dar um sinal. E para aqueles casos, quem denuncia, o que espera? Né? A primeira coisa que a pessoa espera, vão demitir. E nem sempre isso acontece. Né? Às vezes não é um caso de demissão, é um caso de orientação, é um caso de você chamar a pessoa e conversar e falar, olha, você sabia que tal comportamento pode provocar Então, isso? calma aí, então, olha que coisa. Então, vamos supor que o meu líder, ou uma pessoa que eu conheço, teve um ataque, bateu na mesa porque estava nervoso, né? Sei lá, de repente, o filho apanhou na escola dos amigos, brigou com a esposa, está nervoso, então tá um dia atípico. E aí a pessoa vai e faz um comportamento de assédio negativo ali. Aí eu que sofri aquilo, vou no Compliance, não como uma questão de pedir ajuda, mas eu vou com uma vontade de me vingar. Ah, é que você fez isso? Agora eu vou te me vingar de você. Aí chega lá, a pessoa pega e educa, porque não é o caso, e a pessoa volta a trabalhar. Fala, meu, então isso não serve pra nada. Eu quero me vingar. Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. E é importante também ressaltar, né, Fabiano, que muitas vezes é a visão que a própria pessoa tem daquele ato. Um exemplo que eu posso te dar. Pessoas do ambiente produtivo, elas são mais tolerantes, né, à hierarquia. Porque é um ambiente que tem que produzir, tem que entregar, pressão, né? tem pressão. Quando você vai para um ambiente mais administrativo das organizações, as pessoas já não estão tão tolerantes com relação a qualquer ação do chefe. Mas depende muito também de cada integrante daquela equipe. Porque para você, muitas vezes, pode ser um sinal de assédio, e para o outro que tolera mais, aí fala, cara, ele só está dando algumas ordens. Então é interpretativo, né? É interpretativo. E Pode falar. a lei ela não separa essa interpretação. O que é uma conduta de gestão, nós chamamos assim, uma conduta de gestão e um assédio. A lei não fala nada disso, ela fala assédio. E hoje um dos nossos trabalhos, do GRC também, é educar as pessoas, as áreas, não só em casos de denúncia. Mas fala, gente, às vezes chega algum caso pra gente e fala, isso não é um assédio, isso é uma conduta de gestão. Não é porque o Carlos me cobrou, você tinha um prazo para entregar, você não entregou. Você tinha que fazer isso, você não fez. Cara, o que você está pensando da vida? Isso não é assédio, isso é uma conduta de gestão. Mas a sensibilidade das pessoas hoje está muito mais aguçada. Então, qualquer coisa, denuncia, falar, ele é assediador, quando na verdade não é. E para finalizar, como eu estava falando, as pessoas esperam a demissão. E às vezes é feita uma reorientação. E medidas estratégicas planejadas também pode ser feita. Ele pode não ser desligado, mas a empresa pode dar um coach para aquele gestor e falar, vai fazer um coach que você precisa se atualizar. E em casos mais extremos, ela pode fazer um job rotation da pessoa. Tira o gestor da área A e põe o gestor na área B. Se lá ele apresentar o mesmo comportamento, o problema não são as pessoas, é ele. Quando eu tiro meu filho da escola A, põe na escola B e tudo se repete. Perfeito. Então, isso casa muito com a psicologia. Tem uma regra na vida. Tudo que você não aprende, volta, se repete. Tudo que você não aprende, se repete. E vai repetir até aprender. E se você não aprende, a próxima geração repete, até alguém quebrar o ciclo. Né? Então, você está me falando, tem muito sentido, porque eu tenho que entender, né, se sou eu, e até onde sou eu, até onde é o outro. Lembrando que, quando eu acho um culpado, eu viro inocente. E vocês têm algum exemplo do dia a dia de vocês que deixou vocês com a expressão, a pulga atrás da orelha?
Não, já na minha experiência profissional já houve desligamento sem que a pessoa foi chamada para tomar um depoimento, né? Porque era algo muito estratégico e foi decidido o desligamento, foi pago os direitos, né? Para evitar maior sofrimento dentro da organização. E já era um caso muito reincidente, né? E nesse caso envolvia assédio moral e sexual, inclusive. Então houve uma decisão estratégica da organização de desligamento por conta disso. Nossa, você falou depoimento, né? Se eu estou aqui com bandeira branca, fiquei nervoso, e ver vocês dois, né? Como é que é para vocês? Como é que é um depoimento? Como é que vocês vão chegar, né? Ter uma denúncia de assédio? Como é que você... Qual que são as... Porque, né, imagino que no consultório eu consigo ver se a pessoa balança o braço, se ela tá com a unha comida, por exemplo, se ela tá sua. Então, tem alguns sinais no consultório que a gente faz uma leitura corporal para clinicar. Como é que vocês dois, né, vão ter um depoimento? Como é que a gente faz um acolhimento no depoimento para a pessoa se sentir? Como que é? Sacia o meu imaginário. Como é que é isso? Deixa eu só introduzir, depois você completa, Dário. Fabiano, em caso de assédio, seja ele sexual ou moral, o sexual é ainda um pouco mais problemático, porque às vezes existe uma única vítima no assédio sexual, né? E vamos supor que você vai chamar alguém, um implicado, para conversar sobre o tema. Fatalmente ele vai descobrir quem fez a denúncia. Porque é uma só, É uma né? única pessoa. O assédio moral pode ser que ele ocorra com a área inteira. Então você poderia fazer uma abordagem, né, anteriormente com testemunhas, a própria vítima, e o implicado no final. Então a gente tem técnicas para chamar esta pessoa para bater um bate-papo, né? Então, não sei, Dara, quer completar um pouco? Sim. Fabiana, nós temos mais de 20 anos de experiência trabalhando nessas áreas de análise, investigação, passamos por compliance, auditoria interna. E nós temos formação em técnicas de entrevista, linguagem corporal, microexpressão facial, e estudamos o comportamento humano, né? Por quê? Quando a gente recebe uma denúncia e nós temos que analisá-la, quando é principalmente de assédio, você tem que entender o comportamento humano das pessoas, né? Se você não tem esse conhecimento, a primeira pessoa que denunciar fala assim, o Carlos é assediador. Eu também acho que o Carlos é assediador. E aí vão tomar uma decisão arbitrária com base... De massa, né? De massa. Então, com base nesse conhecimento, quando nós chamamos uma pessoa para entrevista de assédio, o primeiro ponto que a gente conversa, seja a vítima ou o denunciado, o primeiro ponto que a gente observa é a emoção. Então, se a pessoa relata algo para você e ela primeiro fala e a emoção vem depois, o potencial daquele fato ser uma mentira é grande. E, invariavelmente, nós já pegamos alguns casos em que nós conversamos com testemunhas, com a vítima, testemunha 1, testemunha 2, tá? Então, e a gente chegou no final da conclusão... Por que a pessoa começa primeiro racional para depois se emocionar? É uma estratégia dela? Mentira. Mentira. A emoção é sempre junto com a ação. Então, quando eu comecei o podcast, eu estava falando a verdade, né? Opa! Né? Então, isso é um fato crucial, porque, só para finalizar, nós já pegamos casos em que nós trabalhamos alguns tempos e falamos assim, a denúncia é falsa. Estão tentando prejudicar a pessoa tal. Lógico que a gente tem que ponderar, né? Se a pessoa tem já algumas características do espectro autista, se a pessoa, sim, claro, se a pessoa claro, ela tem alguma cultura, né, mais rígida, então tem rígida. esse ponderamento também. Mas é interessante essas pistas, esses insights de conduta, porque quando a pessoa vai para o meu consultório, a gente parte do princípio da verdade. Porque ninguém vai procurar um psicólogo para poder pagar para mentir. Agora, para vocês, não, né? Se o cara é assediador, óbvio que o cara é manipulador. Sim, sim. Né? Provavelmente ele tem uma característica de manipulação. A não ser que tem que ser apenas educado, né? Sim. Quem fez sem querer, por exemplo. Nós estudamos bastante, eu venho há 6 anos estudando os traços de caráter, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim. Que vem lá do Reich, do Freud. Então, baseado nisso, Fabiano, a gente tem
A gente consegue, ao chamar uma pessoa, se a gente não a conhece, a gente vê fotos e a gente já identifica se ela é uma pessoa mais emocional ou mais racional. Né? A gente percebe que uma boa parte das pessoas, né, acusadas de assédio, elas têm uns perfis aqui que são mais racionais. Então, ele está concentrado num público mesmo. Né? Você falou do manipulador e tal. Pode ser que ocorra nesse público na maioria das vezes. Sim. E aí, eu imagino... E quando você pega uma pessoa, né? Vou dar para você um exemplo, né? De um líder que eu atendi no consultório, né? Que ele pegou e falou assim para a menina: olha, você vê como é legal a gente trabalhar junto? Nós conseguimos chegar lá. Só que ela se sentiu pressionada porque ela estava querendo ir para uma outra área. Então ela pegou e falou: olha, esse cara tá forçando eu ficar com ele. Então, como eu atendo ele, eu entendi que era uma reação de orientação. Né? Então, como é que vocês, né, vão abordar esse líder? Porque quando esse cara foi chamado no compliance, ele passou muito mal no consultório. Né? Ele teve ataque de pânico, porque ele falou: ferrou. Por que eu tô indo eu tô indo pro compliance? Então, eu imagino que vocês dois têm que ter um jogo de cintura para entender quando eu estou num perfil manipulador, sociopata, que pode acontecer, e quando eu estou com um perfil de alguém que precisa de uma orientação. Como que é o acolhimento de vocês? Como equilibrar isso? Antes de chegar nesse estágio, Fabiano, assim, o processo investigativo de um assédio, seja ele moral ou sexual, ele tem que ser muito criterioso e com muito cuidado. Porque no decorrer da investigação, a gente tem que escolher as melhores testemunhas para ver se aquele fato é um fato grave, se ele é de médio, fraco ou grave. Se ele é uma verdade, nós temos que buscar testemunhas, né? Escolhê-las perfeitamente, porque não pode ser nem quem goste muito dele, não pode ter vieses essas testemunhas. E também não posso, porque a Maria e a Sebastiana, as duas se juntaram para fazer uma denúncia. Perfeito. Vamos supor que você escolha duas testemunhas que almoçam com esse líder todo dia, ou nunca almoçam, tá? Dos dois lados, tá? E a gente pode subentender aqui que gostam muito dele ou não gostam. Se você escolher essas duas testemunhas em qualquer uma dessa posição, você vai ter viés na sua análise. Nossa. Então você tem que escolher pessoas dos dois lados, ou pessoas que estão há muito tempo trabalhando com ele, pessoas que estão há pouco tempo trabalhando com ele, para pegar informações de todas elas, né? Claro, nós temos que limitar o número de testemunhas também, porque no final acaba poluindo o assunto, pulverizando dentro da empresa. E as pessoas que vão falar, elas sabem o que vocês representam? Ou elas acham que vocês são pessoas do dia a dia? Existe essa... ela tem consciência com quem ela está conversando? Ou não? Com o tempo, sim, né? Depois que a pessoa está trabalhando, elas se ambientam, né? Com aquelas situações, com a auditoria, com o compliance, então as pessoas se acostumam, se ambientam. A primeira vez é sempre um pouco mais arredia. Principalmente quando esse grupo, né, de investigação está há muito tempo na empresa, Fabiano, as pessoas sabem quem somos nós, né? Então, eventualmente causa um pouco de receio, de medo, né? A gente tem que acalmar, fazer um rapport no começo para poder trazer a pessoa a ficar calma, a ter confiança no que a gente vai falar. Pergunta para criar desconforto em vocês dois, tá? Bora. Vocês acabam tendo uma autoridade muito grande. De certa forma, sim. Né? Uma autoridade de decisão que vocês podem mudar vidas. Né? Pro bem e pro mal. Né? Como é que vocês dois fazem para equilibrar o ego de vocês para ser o máximo possível imparcial? Eu sempre falo que a investigação em entrevista, ele nunca é um processo empírico. Não é um processo empírico. Ele é um processo que tem forma, tem controle, tem método. Né? E nós praticamos, dentro da nossa conduta, nós respeitamos as pessoas, nós não a julgamos pelo aquele fato e nós tratamos com empatia. E isso é o que a gente chama de rapport inicial. Então, a primeira conversa que a gente conosco, não acha que nós convidamos uma pessoa para conversar conosco e sentamos na mesa com a cara fechada e falamos: você fez tal coisa? Não. Nós levantamos, recebemos ela em pé, com um sorriso no rosto, tudo bem,
fazemos aquele raporte, uma conversa inicial de 5, 10 minutos, que não tem nada a ver com o tema, e a gente deixa a conversa fluir, para que ela se sinta confortável, para poder falar, para poder confiar no nosso trabalho, né? E como é que você lida com o seu ego? Como é que você não achar que você tem lá? A tua pergunta foi direcionada, por exemplo, a gente tem muito poder, né? É. A maioria, eu falei agora há pouco da segregação de função, e essa é uma das que devem ser segregadas. Por quê? Nós vamos lá, apuramos, tiramos uma fotografia e não é nós, né, que decidimos o destino dessa pessoa. Sim. Cabe aos recursos humanos, baseado no processo investigativo, nos depoimentos, tomar a decisão de uma medida disciplinar ao final. Ou não. Ou não, Ou né? não. Ou não. Ou corrigir. Então não cabe a nós. Então o ego, né, que você falou, ele não existe para nós. Porque o nosso processo, ele termina ou num processo de investigação que nós não identificamos nada, ou no final de uma entrevista com o acusado, que vai ter uma foto de todo o contexto. E quem toma essa decisão é uma outra área. Por isso que eu falo da segregação de função, segregação de áreas, né? Quando eu falo do ego, é porque hoje o ego é uma das principais causas que leva as empresas a falirem. Porque o CEO da empresa, o dono da empresa, ele se acha tanto que ele é o cara, que deu certo o que ele fez, que chegou lá, e ele fica brindado com aquilo, e o ego dele faz ele cair, né? A gente fala que o ego leva a gente para lugares distantes, né? Só que deixa a gente lá. Então, por isso que a pergunta tem muito a ver, porque eu imagino que vocês, com esse poder todo que vocês têm, se não tiver um viés de humildade, como vocês vão conseguir alterar, né? Nós temos bastante humildade, empatia ao máximo, né? Nós nos colocamos, né, na cadeira dessas pessoas e com muito respeito. Toda a minha carreira eu nunca tive problema nenhum de assédio ou de ser mais impositivo, né? Então, inclusive, muitas questões que acabaram parando no âmbito judicial por conta de relações trabalhistas, né? A gente nunca teve problemas assim com relação ao nosso trabalho, entendeu? Como ele foi conduzido e finalizado. Então isso representa o respeito que a gente tem com essas pessoas. Isso é um case, né? É. Isso é um case. Nós nunca fomos acusados em nenhum juízo de assédio perante uma entrevista, um fato desse, né? E em muitos casos, quando a gente termina a entrevista, as pessoas levantam, agradecem a conduta, a postura. E alguns casos curiosos aconteceram quando a gente, no shopping, na rua, encontra com aquelas pessoas, muitas nos cumprimentam. Para nós, é sinal que o nosso método está ok. A nossa metodologia A gente falou muito de assédio, né, moral aqui, né, e tem o assédio sexual. Sim. Então, assim, o que eu me recordo são os dois tipos de assédio que eu sei, não sei se tem mais assédios, mas o que eu mais escuto no consultório é assédio moral e assédio sexual, né? O que é o assédio sexual, né? Qual que é a interpretação? Então, eu olho para uma pessoa com um olhar mais profundo, estou assediando, eu convidar para tomar um café fora da empresa é um assédio. O que é um assédio sexual? De acordo com a lei, né, aí o assédio sexual é um pouco mais, ele é mais grave porque ele é crime. Então, de acordo com a lei, você separa assédio sexual e importunação sexual. O assédio é o ato que envolve hierarquia. Então, o gestor combina ou sugere àquela pessoa que faça tal coisa, que se ela fizer tal coisa para ele, um ato sexual ou coisa naquele sentido, ele vai promovê-la, ele vai movimentá-la, vai dar um aumento salarial. Então, ele está mais ligado à hierarquia. Se eu merecer um beijinho, você ganha um aumento de salário, é isso? Uma coisa simples assim. A importunação sexual é o ato físico, é o toque, né? Então é o toque, é o pegar, é puxar o cabelo, falar, nossa, você tá bonita hoje, põe a mão no cabelo. E de homem também, tá bom? E a gente tem, a gente fala aqui muito de heterossexual, mas já vimos casos de homossexuais. Sim. Que, né? Então, a importunação sexual, um bom exemplo é quando está no transporte público, o cara passa encostando em você, porque está lotado. Isso é importunação. Essa é a importunação. Eu toquei em você sem a sua autorização. Isso. Né? E mesmo que, eu sempre brinco, né? Que não é para chegar numa criança e sair brincando no umbigo dela, ai, coisa não. Porque você está invadindo uma criança. Você não conhece a criança. Então você começa, né?
No meu caso, oi, tudo bem, de longe. Se a criança vem e dá a mão, você dá a mão. Se a criança te abraça, você se abraça. Né? Se é no consultório, então, eu mais, né, se eu tenho uma paciente um paciente que vem me abraçar, eu abraço. Agora, se o cara chega, né, então, porque o toque é muito íntimo, né? É muito íntimo. O toque é íntimo. E invariavelmente, em casos de assédios ou importunação, você não tem evidência, porque é muito velado, às vezes muito separado, encontra com a pessoa indo, por exemplo, na saída da empresa e começa aquela conversa mole. Né? Então você não tem muito como investigar, você tem fatos circunstanciais. Qual Né? que é a diferença entre uma paquera, né? Então, sei lá, eu achei o Carlos bonito, quero, né, ver se eu tenho chance com o Carlos. Né? Qual que é a diferença de eu paquerá-lo? Qual que é a diferença de eu assediá-lo? Boa. Boa pergunta, Fabiano. Esse é um tema hoje muito complexo, né, para nós que trabalhamos com isso e para a sociedade como um todo, né? Então, se você acha uma pessoa bonita, fala, oi, tudo bem, quer sair comigo? Vamos trabalhar. Vai depender da interpretação da pessoa. Da liberdade que ela Da vai te dar. liberdade. Se você estiver num ambiente empresarial, corporativo, isso pode ser mais facilmente interpretado como assédio. Essa é a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo. Na rua também está difícil, mas talvez seja mais propenso, porque se duas O pessoas ambiente, se né? encontram numa balada, num restaurante, talvez as pessoas estejam mais abertas. Perfeito. Já no ambiente corporativo, ele é mais restrito, mais delicado, muito sensível. Eu era criança, né? Meu avô, né, trabalhou muitos anos na Pirelli, né? E falou, né, eu tinha aqui, né, tava com 11, 12 anos, né? Tô com 50 hoje. Aí falou assim, ó, a primeira lição que você vai aprender de trabalhar em fábrica. Na época não era mundo corporativo, né? Era em fábrica. Aí eu falei, fala, avô, da onde se tira o pão, não se come a carne. E isso ficou na minha cabeça, né? Que tem, aí eu concordo com você, Dário, que tem um ambiente certo para a conversa certa. Tem um ambiente certo para o comportamento certo. Então, eu vou dançar numa discoteca, eu vou dançar, se é para mim, né? Ter uma conversa mais séria, eu vou estar no ambiente mais calmo. Então, isso também tem a ver, é uma regra. Esse ditado popular ainda existe? Eu acho que sim. Essa piada é até feia, não gosto muito dessa frase, né? Mas ele ainda existe. Mas existe também dentro das organizações um comportamento inadequado, né? Sexual, que não chega a ser um assédio sexual e nem uma importunação sexual. Mas podem ser interpretadas essas ações como um assédio, pode ser denunciada nos canais também. Então as empresas também têm que educar, né? A própria sociedade tem que educar. Nós temos leis, o assédio ele é crime, mas existem aquelas pessoas que passam do limite, mas não entram ainda no assédio nem na importunação. Mas atrapalham também. Mas atrapalham. Então essa frase que foi do meu avô, que eu ouvi há mais de 35 anos atrás, hoje é uma frase que não cabe nesse meio. É isso. Perfeito, Fabiano. Nós até usamos um termo que é uma conduta inconsciente de natureza sexual. Que raio é isso? Sabe aquela pessoa que entra na copa da cozinha, tem um monte de... Você tá lá, você trabalhando, e ela fala assim, essa noite eu saí não sei com quem, vi mulher tal, ela estava vestida assim, nossa, que... E aí, não vou usar as expressões aqui. Isso é uma conduta inoportuna, inadequada, que pode incomodar mulheres e homens, concorda? Sim. Porque ele não respeitou, assim, dependendo da crença, da forma, da sensibilidade, pode. Então ele não está assediando ninguém diretamente, mas ele é inconveniente. Eu fui corrigido um tempo atrás, né? Que eu falei, tá usando como muleta. E a pessoa falou, não, calma, muleta faz parte, pode fazer parte do corpo de alguém. Que era uma expressão muito usada 30 anos atrás, e hoje, né? Perfeita a sua analogia. Então quando eu brinquei, né, do meu avô, né, eu fiz meio de propósito para a gente poder acalentar
a nossa conversa, o mundo mudou muito de 5 anos para cá. Exato. Não é 10 anos. Da pandemia para cá é outro mundo. É outro mundo. E vai ter um outro mundo daqui 5 anos. Porque a gente não tinha a IA na pandemia. E olha que mudou. É. E agora com a IA, né, muda-se muito mais. Né? Como fica o compliance, como fica a auditoria, hoje lidando com a IA por trás de tudo isso? Porque hoje eu consigo pegar o rosto de alguém e pôr num outro corpo, consigo colocar cabelo, tirar cabelo, consigo colocar... Né, fizeram uma brincadeira numa empresa de tecnologia, que pegaram a foto do amigo e fizeram ele beijando uma atriz famosa. Né? E jogaram no grupo do WhatsApp para brincar. Só que essa foto chegou na esposa dele. Meu, deu uma confusão. Como ficou o assédio nesse momento das IAs? Aí não seria o assédio, já seria uma má conduta, né, do colaborador. Isso aí pode surgir num canal de denúncia. Piada, usando a pessoa para fazer brincadeiras. A né? zoeira pode ser. Ela é interpretada num outro âmbito, não do assédio, mas de uma má conduta, uma conduta inadequada da empresa. E cada empresa tem lá seu código de conduta e pode estar estipulado ali a medida disciplinar adequada para aquele ato. Então, se ocorrer, e tenho certeza que já ocorreu, cabe aí a quem sofreu colocar no canal de comunicação, ou se a área identificar. Então nós estamos falando que nós temos o assédio moral, o assédio sexual e as condutas. Má conduta. Má conduta. É. Então uma frase que eu usei dos anos 40, 50, Exato. é que... Hoje em dia ela não cabe cabe mais. Não Não cabe cabe. mais o contexto. Mas muitas vezes a gente fala coisas, que, por exemplo, né? Eu aprendi que aquele imóvel que fica do lado da cabeceira da cama era criado mudo. E eu nunca imaginei, eu não sabia que era um escravo que ficava em pé, segurando os pertences do dono, entre aspas, e que desde lá era essa coisa. Quando eu aprendi, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, mas isso existia. Existia. Né? Mas você falou assim, eu aprendi. Né? A sociedade está passando por transformações. Eu mesmo, eu gosto de assistir muitos Trapalhões, é um programa muito antigo, né? O público mais jovem não vai conhecer. Mas assim, o que eles usavam naquela época... Cabe hoje, né? É impossível colocar isso numa TV hoje. Porque o mundo mudou. Nós fomos educados para não agir mais desta forma. Então, quando você fala fui educado, significa que você aprendeu. Então, estão numa sociedade que se transforma. E você falou daqui 5 anos será diferente. Com certeza será. Então, eu estou entendendo com vocês dois, né? E estou sendo muito grato por vocês estarem conversando comigo, porque a gente entende que o compliance, ele vai muito além da punição, né? Sim. Ele vai entrar na área de treinamento, ele vai entrar na área de conduta, a parte moral nossa, né? Porque hoje, o que eu acabo indicando hoje para os empresários que eu atendo? Cara, mistura a geração. Pega a geração mais antiga, que é a nossa, né? Põe com a mais nova, que a mais nova vem com um monte de informação. A mais antiga vem com muita força de vontade de querer fazer. Mistura os dois, vai dar bom. Só que para misturar, se não tiver um linguajar correto, se não tiver abertura para conversar, para entender que somos gerações diferentes, Exato. como que a gente aprende. Então, eu estou enxergando, eu comecei o podcast enxergando vocês como 2 autoridades que iam me questionar. Agora eu estou caminhando para o final, eu estou enxergando vocês como 2 parceiros que vão me orientar a ter uma posição profissional melhor. Eu queria que vocês dois respondessem, Dário e Carlos. É isso ou eu estou romantizando? Eu acho que, assim, a nossa profissão, nós já falamos aqui, eu tenho mais de 25 anos já atuando nessa área, né? Eu acho que a gente pode agregar bastante. E a chave aí é educar. Como o mundo transforma muito rápido, às vezes a gente esquece uma área de compliance, deixa a desejar no treinamento. Né? Uma identificação de um assédio, por exemplo, às vezes a pessoa nem sabe o que é efetivamente e coloca no canal de denúncia que a pessoa é um assediador. E, na verdade, talvez não é essa palavra a grande realidade, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. A pergunta é que eu estou vendo vocês mais como parceiros hoje, para poder me orientar, me educar, me sinalizar quais são os caminhos de conduta, porque saber a minha profissão eu sei, né? Agora, como que eu vou dar o melhor de mim
nesse novo mundo que mudou e que vai mudar. Que vai mudar. Que vai mudar. Eu acredito que o que as empresas estão fazendo já é verdade e que precisam talvez melhorar um pouquinho mais a didática são os treinamentos preventivos. E não pode ser descontinuado, ele tem que ser continuado. Você tem que treinar o que é assédio, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é uma conduta de gestão para todos os seus colaboradores em todos os níveis. Então eu faço academia para ganhar musculatura e eu tenho os treinamentos com vocês para ganhar o emocional mais forte. Exatamente. E independente desse treinamento prévio, né, ainda numa questão de uma denúncia e tal, as pessoas ainda podem ser reeducadas ou orientadas a não agir dessa forma, que essa conduta hoje ela não é mais aceitável, e aí pode ter outras medidas ali posteriores. Cara, é muito rico isso, né? Porque vocês não estão só, né, defendendo uma qualidade de trabalho ou pegando a reunião, né, que é protegendo o ambiente psicossocial das empresas. Vocês estão ajudando a mudar a cultura, né? Só que vocês dois vêm de empresas muito grandes, né? A gente mora no ABC, a gente sabe que o ABC é referência em grandes montadoras, em grandes empresas, né? Eu consigo indicar vocês, eu consigo levar vocês para conversar com empresas pequenas, para vocês darem treinamento para o pessoal, que tem muita coisa rica. E vocês fazem esse tipo de trabalho? Ou são focados na empresa de vocês? Atualmente nós temos o nosso trabalho, né? Mas estamos abertos ao público para tirar dúvidas. A gente pode fazer um bate-papo. De repente, se houver uma dúvida, no momento sim, mas para o futuro a gente pensa em ter alguma questão de consultoria, porque é importante, né? É importante. É muita experiência e a gente quer passar isso, né? Acho que... Bem, eu sou empreendedor, né? Então, tudo que eu olho, eu vejo que onde a gente consegue entender que tem um problema, a gente consegue empreender. Então, já vou provocar vocês no sentido que o que vocês têm é um material muito rico. Sim. Né? Isso deveria e deve chegar a todas as organizações, a todas as empresas, porque tem muito empresário perdendo talentos, né? E a gente sabe quanto é importante reter talento hoje, por coisas muito simples, por má interpretações, por má condutas, né? A gente já ir finalizando, me fala uma coisa, como é algo muito novo, faltou algum tema aqui para a gente debater? Que eu já entendi, assédio moral, assédio sexual e má conduta. Tem mais? Só para concluir, a gente falou assim de educar, né? E educar não é só antes. Por exemplo, quando a gente recebe uma denúncia de alguém, e vamos supor que essa denúncia não tenha tantos dados, ela fica quase impossível investigar. Então a gente também tem esse processo de chamar essa pessoa e um bate-papo muito aberto, instrutivo, de clareza, né? Então eu vejo muito hoje que penalizar. Não, nós estamos no momento de educar também. Seja essa educação antes de tudo isso acontecer, ou quando ela acontece, dependendo da gravidade, cabe um bate-papo eventual. Porque, no meu ponto de vista, se você pega uma denúncia, isso aqui não dá para investigar, e você arquiva, você perdeu a chance de educar alguém, porque aquele fato pode estar ocorrendo. E vai repetir, né? Exato. E vai repetir, e vai potencializar ainda a gravidade. Então, eu acho que isso aí, para agregar um pouco mais... É tão importante isso, vou passar para você a palavra da área, que eu tenho um empresário, e ele pôs um líder na empresa dele. Né? E beleza, tocou o barco. Tá? Só que passaram-se 3 meses, ele tinha uma equipe de 7 pessoas dentro daquele setor, daquele líder. Os 7 pediram a conta ao mesmo tempo. Se tivesse um trabalho igual vocês, esse empresário não tinha sofrido tanto, que ele levou um prejuízo, que repor uma mão de obra humana é difícil, não é uma IA, é uma mão de obra humana especializada, é difícil. Né? Então, o trabalho de vocês, que eu estou aprendendo hoje, poderia salvar esse cara desse tipo de coisa. Isso. E só para completar, como a gente comentou um pouquinho antes no começo, nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Nós estudamos muito,
temos estudado comportamento fortemente nos últimos 6, 7 anos. Isso nos deu muita bagagem, nos deu muita sabedoria, assim, modestamente falando. Então, nosso objetivo é compartilhar conhecimento, né? E é isso que a gente quer deixar, porque nós vemos alguns casos no nosso meio, às vezes na mídia, que a gente fala assim, olha, o negócio começou errado e terminou errado. Acabou errado. Porque não teve uma postura, trataram de forma empírica, não fizeram o que tinha que fazer. E Você falou da defesa, né, desse grupo de 7 colaboradores. Atualmente, Dário e eu treinamos pessoas para reconhecer o comportamento, né? Então, se essa pessoa tivesse sido treinada por nós, talvez ele conseguisse identificar as pessoas do Mais time. rápido. Quem sofre mais com a emoção, quem sofre menos, com quem você pode falar de tal forma, com quem que você não pode, quem você pode pegar na mão, quem não gosta de pegar na mão. E talvez esse conteúdo que a gente ensina também, é uma coisa que a gente não falou muito aqui, talvez tivesse ajudado essa empresa a não perder todos, né? E uma mentoria com o próprio executivo. Por isso que provoquei. E eu não sei se essa empresa tinha um canal de comunicação, não sei o tamanho da empresa. Se tivesse, talvez a denúncia tivesse chegado, teria salvo a equipe, né? Sim. Perdeu a equipe. Talvez esse assunto se tornou grave ao longo do tempo. Eu trouxe esse exemplo, até para os empresários poderem ouvir a gente, que no começo fosse assim, mas é caro, né? Só que às vezes é um investimento que lá na frente, cara, vai trazer muito mais lucro do que se paga. Conhecimento é poder. Sim. Isso é fato. Né? Quanto mais você tem conhecimento, mais você tem poder. isso. Aquela pessoa que conversa conosco, o gestor que potencialmente foi ali, uma coisa que a gente tenta levar sempre é assim, dar clareza e fala para aquela pessoa, você sabia que você se comportou de tal forma? E a gente já escutou assim, eu não lembro disso. Porque é tão habitual no dia a dia, da pressão, o trabalho às vezes é estressante. E ela se comporta de uma forma que ela não tem consciência. E dar essa clareza para ela, orientar, educar, ajuda demais. Por isso que eu adoro feedback. Porque Sim. o feedback me mostra, me dá um termômetro do meu próprio comportamento. Né? E feedback não pode ser sanduíche, tem que ser feedback real. É assim, exato. Né? Feedback sanduíche é que começa falando coisa boa, no meio fala coisa ruim e termina com coisa boa. Aí o jogador fica meio perdido. Mas eu sou bom ou sou ruim? Não, eu gosto de feedback assim, olha, nesse ponto aqui tem que melhorar nisso, porque muitas vezes a gente não tem consciência. E se não é consciente, a gente não muda. Exatamente. Certa vez no treinamento eu escutei que o feedback é um ato de amor. É um ato de amor, verdade. E por muitos anos, desde quando eu me tornei gestor, eu faço feedback constante com a equipe. E um feedback estruturado e também o feedback pão quentinho que a gente chama. Que é na hora você chamar para o café, né? Isso. Claro, não pode ter exposição. Funciona bem. E a gente fala de feedback entre líder e colaborador. Não, vamos fazer entre os pares. É isso aí. Tudo isso engrandece. Hoje, no nosso ambiente de trabalho, a gente pratica muito isso. E é um grupo coeso por causa do feedback. O ato de amor. Um ato de amor, né? Gente, olha, sem palavras, né? Foi melhor do que eu imaginava, né? A expectativa ficou mais do que suprida. Vocês duas pessoas humanas, né? Eu acho muito interessante vocês dois podcasts se olhando e se respeitando, né? Eu falo, você fala, né? Porque uma coisa que eu aprendi muito quanto mais nós damos luz para as pessoas, mais luz reflete na gente. Né? E eu achei muito legal a dinâmica de vocês dois, né? Se completando, o cuidado que um teve para trazer um conteúdo que tenho certeza que poucas pessoas têm, porque são poucos canais que abrem para falar de assédio sexual, para falar de sexo moral, né? de importunação. Né? Então foi muito legal. Eu quero agradecer demais vocês dois. Né? Estou me sentindo um pouco mais inteligente estando perto de vocês. Obrigado. Né? Então, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Né? Muitos empresários vão assistir, que o pessoal que eu atendo vai assistir com certeza vocês. Né? Gente, obrigado. Muito obrigado de coração. Né? Carlos, palavras finais sua, por favor. Agradeço também o convite mais uma vez e me coloco à disposição do público para um bate-papo, para engrandecer também o nosso conhecimento, né? Não somos os donos da palavra. E
Agradeço o Dário também e toda a sua equipe por nos ter recebido aqui. Dário, suas palavras finais, meu querido. Fabiano, obrigado pelo convite, a oportunidade. Esperamos voltar aqui para bater um papo sobre outros temas também. E estamos à disposição de quem tiver dúvidas, quiser falar com a gente através do canal. Podemos deixar o Instagram de vocês, o contato de vocês aqui no... Sim. Sim, Então, ó, pode deixar. O pessoal vai pôr o Instagram de vocês aqui, assiste o pessoal, conversa. Gente, ter esses caras abertos para tirar dúvida é só para quem tem a oportunidade de assistir esse conteúdo. Então, se você está assistindo, você tem certeza que você ganhou uma grande chance de ser uma pessoa melhor, com pessoas melhores ao nosso lado. Obrigado, meninos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Fique com Deus. Valeu. Valeu, pessoal.